Ok, Foi para obrigado. gravar, professor. Agora tá, né? Isso. E Vamos depois lá. a gente dá uma revisada no assunto, entendeu? Olha lá. Então, o quinhentismo. Quinhentismo, período, o século, tu não pode esquecer, século XVI. Então, o século em que ocorre o movimento quinhentista é o século XVI. Aí a gente entra em dois conceitos. O primeiro conceito, que o movimento quinhentismo, em contexto histórico, ele vai estar ligado para trazer informações à corte portuguesa, né? Informações para a corte portuguesa. Para a corte portuguesa, em relação às terras brasileiras. Então, esse é o nosso primeiro tópico. Informações para a corte portuguesa. Isso vocês também podem grifar lá no livro de vocês, na página 152. Na página 152 do livro de vocês, vocês podem grifar lá que diz assim, ó, no século XVI, no contexto histórico, tá? O século XVI foi um período importante de movimentação econômica, social e cultural. Vou até anotar isso aqui. Ó, o século XVI, já grifou aí? Foi um período... Como? Já. Onde é para grifar, professor? Não, não acredito. Vitor, tu tá dormindo, é? Não, professor, vacilei aqui. Agora que eu peguei o plano para grifar. Página 152. Lá em contexto histórico. Isso. Século XVI foi um período de importante movimentação econômica, social e cultural. Então, o ponto importante aí, para a gente falar do século XVI, é esse período, né? Século XVI foi um período de importante movimentação econômica e social, e é o período que vai estar ocorrendo o movimento quinhentista. Lembrando, gente, o movimento quinhentista ele ocorre somente na região brasileira. Então, o Brasil aí vai ser um ponto dos portugueses, um auge para os portugueses, e devido eles serem esse auge, esse olhar para os portugueses, eles tiveram como principal influência e objetivo passar informações dessa terra. E essas informações dessa terra seriam as cartas que eram enviadas para a corte portuguesa. Então, eles escreviam essas cartas e enviavam para a corte portuguesa. Até porque, para poder dar investimento para as grandes navegações elas terem esse investimento, elas necessitavam do apoio da corte portuguesa. Então, se eles não tivessem o apoio da corte portuguesa, eles não poderiam fazer com que as grandes navegações pudessem acontecer. Então, o que vai acontecer? Vamos poder chamar a atenção da corte portuguesa. Então, eles escreviam cartas para o rei, que naquele tempo era rei Dom Sebastião, na época, eles escreviam cartas dizendo do que eles estavam vendo, de grandes mulheres nativas, de grande produto de fauna, flora, né, de grande riqueza cultural, né, de grande exploração da terra, né, que eles estavam encontrando o paraíso. Então, tudo isso eles escreviam na carta para poder chamar a atenção da corte, para poder chamar a atenção do rei. Então, o rei, sabendo disso, que os portugueses estavam conseguindo conquistar essas terras, aí fazia ele dar o apoio financeiro, né? Porque até então nós temos aí o crescimento do comércio e o crescimento econômico. Então, dava o apoio financeiro para que os navegadores, eles pudessem, então, explorar ainda mais aquela terra. Então, por isso que, de fato, o movimento quinhentista ele vai ser um movimento de poucos anos, mas também vai ser um movimento que vai deixar um legado para a história, porque a partir do quinhentismo, o que nós vamos ter, os historiadores do século XXI vão ter informações sobre como foi a colonização do território brasileiro, como foi, então, esse momento de descoberta ou conquista do território chamado Brasil, ou naquele tempo chamado Monte Pascal, ali pelas regiões do Nordeste brasileiro. Então, né, a gente sabe que o primeiro tópico do movimento quinhentista
é a informação, passar informações para a corte portuguesa. Outro importante momento que vocês também podem grifar aí, grifem lá na página também, ó. O Renascimento encontrava-se em pleno vigor, com a difusão de ideias filosóficas, artísticas e avanços científicos. Olha, é bem importante a gente falar aí no movimento quinhentista, que nós temos os avanços da ciência, e principalmente a revolução científica que vai ocorrer. Então, de fato, agora com o Renascimento, eles vão então buscar essa transcendência da arte, essa transcendência da ciência e investir em pesquisa para poder alcançar esses novos mares que estavam aí. E aí, a gente então, como eu falei para vocês, pode dividir o movimento quinhentista em dois momentos. Que momentos são esses, professor? Nós podemos dividir o movimento quinhentista em literatura de informação e literatura da catequese. Tá ok? Repetindo. Eu posso dividir em literatura de informação, certo? E literatura da catequese. São os pontos marcantes aí, né? E literatura da catequese. Então, o movimento quinhentista, gente, ele está dividido nessas duas formas. Literatura de informação e literatura da catequese. Então, nesse século, o século XVI, que é o período do movimento quinhentista, nós podemos dizer que ocorre esse movimento, assim, esse movimento de transição, né, da forma em que o autor, né, esse primeiro momento aqui, eram os próprios navegantes. Então, o que eu quero informar para vocês, o que eu quero dizer para vocês, que a base cronológica do movimento quinhentista, ele se baseia nesses dois primeiros momentos. O primeiro momento aqui centrado na literatura da informação, certo? E o segundo momento centrado aqui na literatura da catequese. Então, nós podemos dividir aí em esses dois momentos. O primeiro momento, literatura da informação, e o segundo momento, a literatura da catequese. E aí a gente vai entrar em qual conceito? No conceito dessas duas principais causas, porque nesses dois principais momentos, nós vamos ter artistas e literatos que vão se tornar literatura nacional para o Brasil. Entre elas, né, a gente inicia aí em primeiro passo com a literatura de informação, certo? Que aí no livro de vocês está na página 152. Literatura informativa. Repetindo, literatura informativa, certo? A gente segue, então, os nossos conceitos e a gente entra lá na literatura informativa. Que literatura informativa é essa, professor? Observem aí esse seguinte texto que está aí na telinha de vocês. Não se pode falar... Kibson, lê pra gente aí esse estrofe. Não se pode falar em uma literatura propriamente brasileira, pois no país não se produzia nada além de registros informativos sobre o Brasil. A missão dos viajantes era a produção de registros detalhando os recursos minerais, os perigos existentes, os habitantes que aqui viviam e a sua fauna e flora. As primeiras produções literárias do Brasil só irão existir, de fato, no Barroco. Então, o que você tem que entender? Não vai existir uma literatura nesse momento totalmente dita assim, é brasileira. Não. Toda a literatura produzida nesse momento só vai ser uma literatura de informação. Por isso, o nome se chama literatura de informação. Só vai existir movimentos e produções literárias escritas no Brasil somente no Barroco, quando surgem aí as configurações de Gregório de Matos Guerra. Porém, nesse primeiro momento aqui no Brasil, nós não vamos ter uma literatura por escrita com autores brasileiros. Nós vamos ter somente uma literatura de viajantes, né, que eles vão estar passando aí informações da Terra. Outro ponto marcante e principal aqui é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Ela vai ser o elemento essencial, caros alunos, e principal da literatura de informação.
Grifem lá no livro de vocês. Os primeiros relatos possuíam idealismo, frente ao recém-conhecido. As descrições apresentavam a visão do paraíso, o encontro do Eldorado. Tal postura foi somente inicial, pois a partir do momento em que houve maior aproximação dos colonizadores com os índios, as hostilidades entre ambos foram aumentando. Os relatos passaram a não mais ver favoravelmente o nativo, classificado agora como um ser bestial. Então, o que tu precisa entender? Tu grifa todo esse parágrafo aí do teu livro. Grifa todo esse parágrafo. Os primeiros relatos, tu grifa até ser bestial. Tá ok? Aí, O que é ser bestial, professor? na literatura informativa. É um ser totalmente que precisa ser culturado, que precisa ser doutrinado. Então, de É como se fato, fosse ser essa selvagem, é né? a visão bestial. Já grifaram? A gente pode considerar Já. uma criança que ainda está crescendo como um ser bestial? Como é? A gente pode considerar uma criança tipo que ainda não está cursando uma escola um ser bestial? Olha, quando a gente fala de um ser bestial, a gente se refere como uma pessoa que precisa essencialmente de cultura. Então, de fato, né, quando a gente fala que uma criança é um ser bestial, ele já nasce dentro de uma cultura. Então, aí a gente está o quê? Que está tendo uma ideia totalmente desconexa com a ideia, porque eles olhavam para os nativos e viam nativos totalmente dispersos, viam nativos totalmente ali jogados. Então, eles diziam que aqueles nativos não tinham cultura, não tinham nada de vivência, entendeu? Por isso que eles vão impor, nós vamos chamar de cristianismo no Brasil. E tipo, porque os índios, né, assim, chamava de ser bestial de uma criança. Como é que chama? Tipo, eu sei que ela já nasce com uma cultura, ela já nasce com uma criação. Tá muito baixo o teu áudio, Léo. O áudio do Léo, Léo tá travando. É tipo assim, a criança, eu sei que ela não é um ser bestial, mas ela é o quê então, professor? Tipo, eu sei que ela nasce numa cultura. E, Léo, por quê? Quando eu falo de ser bestial, Léo, qual era a visão dos portugueses em relação ao ser bestial? Ser bestial significa aquela pessoa estúpida, aquela pessoa grosseira, né? Aquela pessoa selvagem, violento, bruto, animal, bravo. Tudo isso irracional. Então, isso era vigorado ao ser bestial. Então, de fato, eu não posso colocar isso para uma criança, porque a criança ela está em um processo de aprendizagem. Essa era a visão, né, do português em relação ao índio. Aí estão me perguntando como é que chama-se para uma criança? Isso, como eu poderia chamar Primária, né? Pode ser chamada de primária, pode estar em seus alicerces primários, as suas tendências iniciais. Tudo isso eu posso me referir a uma criança como ser primário. O senhor falando em tendência, me veio na cabeça que tipo uma criança, a partir do modo que a gente observa como ela é criada, ela é muito facilmente influenciada, né, pelos pais, pelos tios, pelo ambiente onde ela vive, né, professor? Sim. E hoje em dia a gente observa que não é todo mundo que pensa igual a todo mundo. Tipo, tem pais que são homofóbicos, tem pais que pensam de uma maneira totalmente diferente ao pessoal de hoje em dia. O que o senhor tem, tipo assim, pro senhor, o que precisava mudar para uma criança nascer normal no século XXI, se a gente for parar para pensar que nada é normal? E, Léo, a gente vive no século XXI, que nós vamos chamar de modernidade líquida. Uma teoria criada por Bauman. E a modernidade líquida te diz que nós vivemos em uma sociedade que vive em plena mudança e renovação, tanto pessoal quanto até mesmo propriamente dita. Se a gente vai falar de uma educação infantil, a gente fala de 3 princípios. O primeiro princípio é o processo cultural. O segundo princípio é o respeito relacionado dentro de casa. E o terceiro ponto é em relação até mesmo à perspectiva que essa criança vai ter.
Quando eu digo que essa criança, ela nasce em uma família cristã, a tendência é que essa criança, ela seja cristã. Por exemplo, quando é imposto que essa criança ela seja batizada com 7 meses ou 7 meses de nascida, essa criança ela não teve a escolha de escolher se ela quer ser batizada ou não. É igual como acontece com muitos adolescentes que nascem no evangelismo, né? E Verdade. de 14, 15 anos, não querem seguir o evangelismo, até porque a relação social ela se modifica. Isso é o que nós vamos chamar de imposição cultural. Para a gente modificar essa imposição cultural, para a gente modificar esses conceitos, a gente primeiro precisa ter uma conversa colonial. E a gente precisa primeiro ter uma conversa histórica. Porque, de fato, o mundo ele não foi preparado para vivenciar e ter uma conversa diante de apropriação cultural. Por quê, Léo? Porque desde 1500, o homem ele está sendo imposto por cultura. Desde o momento da época de Pero Vaz de Caminha, já se houve a apropriação de cultura. Então, isso foi se passando durante o tempo. Quando uma criança ela não tem a escolha de escolher a sua religião, quando a criança ela não tem a escolha de escolher o que ela quer da sua opção, ela está sendo imposta. É igual quando os portugueses, eles colocaram a sua cultura. Então, de fato, isso se refere diretamente com a criança. Vamos supor, tu tem um filho, tu vai querer educar esse teu filho nos teus princípios culturais. Tu não teve aquela relação dele com a sociedade. E, influentemente, quando tu vai quebrantar, tu vai criar uma cela em cima dessa criança, tu vai perceber que a realidade social dela é muito diferente. Porque essa criança, em algum momento da vida dela, ela vai ter contato com outros princípios sociais que não tem nada a ver com aquilo que você empregou. Por isso que existem muitos evangélicos aí que, quando chegam com 16 anos, largam a crença. É por isso que existem muita gente, quando se descobre diretamente em gênero, acaba tendo aquele tumulto com a família. Por quê? A família não está preparada para essa conversa. A sociedade não está preparada para essa conversa. Mas isso é desde o princípio da colonização, ou até mesmo desde o momento lá da Idade Antiga, quando as guerras, né, o povo que perdia acabava se tornando escravo de outro povo. Então, essa conversa, ela se limita até mesmo com respeito familiar e, principalmente, a educação social e cultural da sociedade. Mas, infelizmente, a gente vai viver por muitos anos aí vivenciando o preconceito, a discriminação e os valores impostos pela sociedade. Até porque a tecnologia, ela perpassa, né? Ela repassa aí muitas coisinhas que às vezes a gente acaba adotando como pessoa, certo? Infelizmente mesmo, porque se parar pra pensar, é algo completamente chato. Tu crescer é assim, tipo, tu nasce já sendo imposto a uma escolha que tu não fez. Se parar pra pensar, é algo muito chato. Por exemplo, tu já nasce ali sendo imposto por algo que tu particularmente nem acredita. É algo completamente chato. E Professor, infelizmente mesmo que a gente vai viver por muito tempo desse jeito. Verdade. tipo, professor, Oi. tipo assim, eu acredito em Deus, né? Mas pra ficar, tipo, impondo assim pra nós, pra gente poder aceitar, tipo, essas coisas, essas crenças, eu acho, tipo, meio desnecessário. Querido, É é escolha aquilo que nossa, Tu né? acredita, só que tu não quer, tipo, Tipo, eu acredito em Deus, só que eu não seguir. quero, tipo, seguir mesmo o que meu pai tá indo, que é todo dia essas Mas tem coisas. que aceitar a opinião dos outros. calma. Aí a história do Perfeito, né? Vitor já entra em outro conceito, né? Já entra em outro conceito. Por quê? O que vai acontecer na história do Vitor? Ele é imposto uma padronização de cultura, mas ele não quer seguir essa padronização de cultura. Porém, né, isso é um contexto cultural que já vem de muito tempo dentro da família. Então, o Vitor ele não teve essa liberdade de escolha. Então, houve o quê? A imposição cultural. É igual os valores cristianistas. Eu estava escrevendo um artigo sobre ciência, né, e cultura e religião.
Gente, em algum momento da história, né, em um tempo que vocês estudam história, história antiga, Idade Média, pré-história, houve algum momento em que o mundo ele se encheu de água e só viveu uma arca? Tem comprovação científica? Não tem. Nós não temos uma comprovação científica. Porém, Professor, isso foi imposto dentro da Bíblia, que foi, então, feita por homens. E o que Houve o acontece? Jum-Jum. Isso é algo imposto pelo cristianismo que a gente adotou como resposta de fé. Então, isso é propriamente dito de um determinado clã, de um determinado ponto, certo? Fala, Jujum. Parece professor, tem um mitologia. documentário científico sobre isso. Acho que é do History, alguma coisa assim. Bora assistir, Channel. bora assistir. A gente tem que assistir para a gente debater. Não quer Gente, burlar tem sua aula. tantos assuntos que a gente pode puxar dentro de uma temática, como essa do quinhentismo, que impõe a cultura, que não são coisas que a gente vivencia hoje. E, professor, eu tava pensando aqui que você falou que por anos a fio que a gente vai seguir isso. Só que eu tava vendo que eu acho que isso nunca vai parar, porque, tipo, quando a gente tem um filho, a gente não pensa em criar, tipo, não, tipo, se eu sou de uma igreja, pô, dia de domingo eu vou levar um menino. Mas eu não penso assim, só que, tipo, os outros milhões de pessoas no mundo pensam assim, entendeu? E é uma